Bom dia, graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem, guardados em casa, cheios da revelação. Acredito que o fogo de Deus tem queimado todos vocês. Assim que a gente puder estar junto de novo, acredito que a igreja vai para um nível diferente, porque acredito eu que tem muita revelação para ser partilhada. Deus tem falado ao coração de cada um de vocês. E eu quero que vocês, por favor, me edifiquem, sabe? Liberando aquilo que Deus está falando com vocês nesse tempo. Amém? Queria partilhar com vocês um texto que está lá no livro de Amós, no capítulo 3, verso 4 diz: O leão rugirá no bosque, sem que tenha presa. O leão forte rugirá da toca, se não houver apanhado nada. A ave cairá numa armadilha que não tenha sido armada. A armadilha se desarma sem que tenha apanhado alguma coisa. Alguém tocará a trombeta na cidade sem que o povo estremeça. Sucederá alguma desgraça à cidade sem que o Senhor a tenha enviado. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem a revelar aos seus servos, os profetas. Esse texto tem falado muito ao meu coração nesses dias, porque esse texto ele fala de uma condição. Deus não fará nada sem antes revelar aos seus amigos, os seus profetas. Eu entendo que nesse tempo, tudo que Deus vai fazer, ele precisa provocar uma situação para que algo aconteça. É uma condição sine qua non, né? Algo não acontece, né? Algo não se estabelece sem antes acontecer alguma coisa. Sine qua non realmente significa isso, sem a qual não, né? Sem a qual não há. Então precisa haver uma condição para que outra condição aconteça. Precisa acontecer algo para que algo seja estabelecido. Tá? E esse texto ele revela muito isso. Ele diz que pode um leão, né? Poderá um leão rugir sem que tenha uma presa? Poderá ele rosnar dentro da toca sem que haja uma presa com ele? Né? Uma armadilha, ela pode desarmar sem ela ser armada? Uma armadilha, ela pode apanhar um pássaro, sabe? Sem ele tocar na armadilha, sabe? E assim eu acredito que Deus, ele não vai fazer algo, ele não vai mudar algo sem que algo antes tenha acontecido. Esse texto revela, sabe, para que algo aconteça, para que o leão coma, ele precisa ver uma presa. Para que um pássaro seja apanhado por uma armadilha, ela precisa estar armada. Sabe? E assim Deus, para que Deus faça algo a qual ele tem planejado, ele precisa fazer com que algo aconteça para que isso, sabe, seja estabelecido. E esse é o segredo. O que Deus está querendo fazer nesse tempo? O que Deus está querendo realizar nesse tempo? Sabe, eu tenho lido um texto em 1 Coríntios, Paulo estava falando para a igreja de Corinto sobre a ressurreição. Sabe, ele foi um apóstolo que ele surgiu depois dos apóstolos. Sabe, os apóstolos eles andaram com Jesus, eles viram o que Jesus fez, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi assunto aos céus. Eles prosseguiram com aquilo que o Senhor Jesus tinha feito. Paulo era um cara que perseguia, mas a Bíblia fala que Paulo, ele mesmo fala que ele foi o apóstolo chamado fora da época. Sabe, ele foi chamado um apóstolo, ele foi chamado apóstolo depois dos apóstolos. 1 Coríntios capítulo 15. Coríntios 15, do verso 10 e 11, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu,
quer tenha sido eles, isso é o que pregamos, e é nisso que creste. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a mesma mensagem que os apóstolos pregavam antes dele era a mensagem que ele estava pregando depois. Então esse é o grande segredo, e eu creio que um dos alinhamentos de Deus nesses tempos vai ser alinhar a mensagem. A linhagem ela precisa ser unificada. Sabe, hoje se fala que Deus está movendo aqui, hoje se fala que Deus está movendo ali, hoje diz que o tempo de Deus é esse, hoje diz que o tempo de Deus é aquele, hoje um fala que o mover de Deus está aqui, hoje diz que o mover de Deus está lá, sabe? E aonde está o mover de Deus? Acredito que todos em casa, sabe, todos nós temos a prática de nos colocar diante da palavra, de buscar diante da palavra, e eu acredito que Deus está falando com muita gente, mas eu acredito que o que Deus está falando é uma coisa só. Eu acredito que aquilo que Deus vai fazer é uma coisa só. Nós estamos caminhando por um tempo onde uma única mensagem ela precisa ser liberada. Onde uma única mensagem ela precisa ser falada nesses dias. Sabe, afirmarmos que Deus está falando algo sem Ele falar, pode tirar a igreja do centro do propósito. Pode tirar a igreja da forma, sabe, de tirar a igreja do centro da vontade de Deus. E a gente pode acabar fazendo aquilo que Deus não está chamando a igreja nesses dias para fazer. Sabe, eu entendo isso muito no livro, sabe, no profeta Elias. Elias, no capítulo 19 de 1 Reis, ele confronta os profetas de Baal, ele restaura o altar e alinha o povo com Deus. Mas ele recebe, ele ouve algo, e aquilo que ele ouviu gerou medo nele. Sabe, e aquilo que nós estamos ouvindo nesses dias, isso não pode gerar medo na igreja. Isso não pode gerar medo em nós. Sabe, Elias teve medo. Elias teve medo através de uma palavra que ele ouviu e ele fugiu. Ele saiu do centro do propósito. Ele não deu continuidade àquilo que Deus chamou ele para fazer. E ele sobe para um monte e ele fica lá naquele monte. Ele vai para o deserto primeiro, e Deus envia corvos a ele, dá alimento a ele, e ele caminha mais um pouco e para no deserto de novo, e Deus alimenta ele de novo e fala, cara, come que a sua caminhada ainda não acabou. Sabe, eu entendo que a gente, nesses dias, existe um alimento do céu vindo para nós, sabe, Deus está liberando um alimento para a gente caminhar mais um pouco, sabe, para a gente caminhar mais um pouco. Sabe, ainda não chegou o fim, ainda não acabou, sabe, não é o tempo de nós ficarmos prostrados, esperando, sabe, o pior acontecer. E Elias caminhou e chegou nesse morro, nesse monte, lá no monte ele entra dentro de uma caverna e ele ouve uma voz, perguntando, o que você está fazendo aí? Sabe, talvez essa seja uma palavra para mim, para você, o que nós estamos fazendo aqui. Sabe, o que nós estamos fazendo. Sabe, de repente veio um terremoto, sabe, de repente veio um forte vento, de repente veio fogo, sabe, assim nós estamos acostumados, eu creio que Deus está movendo, sabe, Deus está fazendo algo aqui, Deus está fazendo algo específico em alguns lugares, sabe, Deus está fazendo algo nos Estados Unidos, Deus está fazendo algo na Europa, Deus está fazendo algo na América do Sul. Sabe, eu creio que Deus está movendo, Deus está fazendo algo na Ásia, sabe, mas nós precisamos entender que a mensagem ela é única, só existe uma palavra, sabe, às vezes o que a gente está vendo Deus fazer na Ásia não é a totalidade do propósito de Deus. O que Deus esteja fazendo na Europa não é a totalidade daquilo que Deus vai fazer na Europa. Se Deus está fazendo algo na América Central, talvez não seja a totalidade. Talvez o que Deus esteja fazendo na América do Sul não é a totalidade, mas eu creio que o que Deus está fazendo nos continentes, o que Deus está fazendo no mundo, tem a ver com um único propósito, tem a ver com uma única coisa, sabe? Trazer de volta Jesus para o centro, trazer de volta, sabe, assim, o propósito dele para nossas vidas, trazer o propósito de Deus para o centro. Sabe, Elias, ele ficou, cara. Esse é o tempo que a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe, quando ele ouve um terremoto, o texto diz assim, sabe, ele entrou numa caverna onde passou a noite e a palavra do Senhor veio a Elias, o que fazes aqui? E ele respondeu sobre o que ele tinha feito e o que tinha acontecido com os profetas. Sabe, mas Deus falou para ele, vem para fora.
vem para fora e sobe um monte diante de mim. Deus estava falando com Elias. Isso que a gente precisa entender. Deus não parou de falar, mas a gente precisa entender o ponto central da voz de Deus. Deus não deixou de falar com Elias, mas ele entendeu que não era o tempo dele sair. A Bíblia fala que depois do vento, sabe, Elias, depois de um vento veio um terremoto. Elias também discerniu que Deus não estava nesse terremoto. E depois do terremoto veio o fogo. E Elias também discerniu que Deus não estava no fogo. Esse é o lance para esses dias. Esse é o lance para esses dias. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. Mas qual é a hora de sair da caverna? Qual é a hora de sairmos da caverna? Sabe? Porque Deus, ele não deixou de falar. Ele chamou Elias, vem para fora. Vem para fora porque eu quero falar contigo. Quando tudo disso parou, sabe, uma suave voz, sabe, um sussurro bem sereno, ele ouviu a voz de Deus, sabe, Elias discerniu a voz de Deus, e quando ele discerniu a voz de Deus, ele saiu. E quando ele saiu, sabe, quando ele ouviu a voz de Deus, ele saiu da caverna e Deus liberou algo poderoso para a vida dele. Sabe, foi aí que o propósito de Deus começou a ser estabelecido. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus nesses tempos. Quando ele saiu, Deus falou assim, olha só, eu quero que você vá. Você vai ungir mais um novo rei, sabe? Você vai ungir, sabe? O texto fala, você vai ungir, sabe? A Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Nice, o rei de Israel, e vai ungir Eliseu, sabe, como profeta em seu lugar, sabe. Elias, depois que ele ouviu a voz do Senhor, que ele discerniu a voz do Senhor, ele saiu para cumprir aquilo que Deus havia determinado. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar para a gente nessa manhã, fique na sua, sabe? Preste atenção naquilo que Deus está fazendo, porque Deus tem uma palavra para a igreja dele, e só existe uma palavra, sabe? Paulo, ele discerniu isso, sabe? Paulo não tinha andado com os profetas, depois que ele foi a Jerusalém, sabe? Mas a mensagem era uma, só tinha uma mensagem. E o que Deus está fazendo hoje, sabe, para acabar com isso, não tem protagonismo, sabe, não existe uma pessoa que fale assim, que tem a palavra revelada. Elias achou, sabe, que ele tinha a palavra revelada, Elias achou que a palavra de Deus estava com ele, mas eu quero te dizer, Deus falou para ele, Elias, você vai lá, cumpre o propósito a qual eu estou chamando, mas eu quero que você saiba de uma coisa, e essa é a palavra que eu quero deixar para você, existem 7.000 que não se dobraram. Você não tem a palavra toda. Tem 7.000 profetas guardados. Sabe, hoje, assim, a gente precisa entender, a palavra de Deus está ecoando de um lado. A palavra de Deus está ecoando do outro lado. Deus também está falando com você, mas eu quero te dizer, existem 7.000 que ainda não se dobraram. Isso quer dizer o quê? Isso significa que Deus, sabe, ele vai usar um corpo. Ele não vai usar mais um homem. Sabe, a mensagem dele vai vir sobre o corpo. A mensagem de Cristo, a mensagem por esses tempos, a mensagem para o final dos tempos, sabe? A gente precisa aprender a discernir a voz de Deus, sabe? Vai ser a chave para a gente discernir os tempos, sabe? Discernir a voz de Deus vai ser a chave para nós discernirmos os tempos, sabe? Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês nessa manhã, sabe? Busque ao Senhor, sabe? Coloque a sua vida diante dele e lembre-se, como Amós 3,7 diz, sabe, assim, pegue essa situação, tudo que nós estamos vivendo nesses dias, sabe, o que nós estamos passando, esse tempo difícil, uma coisa não acontece sem acontecer outra, sabe, eu acredito que tudo que nós estamos passando, sabe, é porque vem algo de Deus poderoso lá na frente, sabe, Elias teve que ungir outro, Elias teve que ungir Eliseu, Eliseu andou na porção dobrada daquilo que Elias fez, Eliseu fez tudo em dobro daquilo que Elias realizou. Então, nesses dias, sabe assim, ouça a voz de Deus, sabe, cuidado, sabe, às vezes Deus pode estar passando num vento, mas se essa voz no vento não for para você, fique na sua, sabe, Ele pode estar passando num terremoto, sabe, talvez não seja a voz de Deus para esse tempo, Ele pode estar passando num fogo, talvez não seja para o fogo, mas talvez se nós pararmos hoje um pouco e prestarmos atenção no silêncio, sabe? Uma vez um amigo meu falou para mim assim, Claudinho, preste atenção no silêncio.
sabe? Talvez o silêncio fale tão alto para a gente nesses dias, sabe? Amém? Busque ao Senhor, sabe? Porque certamente Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos seus amigos e profetas. Amém? Então vamos orar. Pai, nessa manhã nós oramos a Ti, te agradecemos, pedimos perdão ao Senhor, se estamos nos movimentando baseado em vozes ou em sons que o Senhor não está, mas que nesses dias o Senhor traga para nós, sabe, um discernimento espiritual, sabe, que a gente aprenda a discernir a sua voz, para que a gente identifique quando o Senhor falar e a gente cumpra com aquilo a qual o Senhor deseja que a gente faça. Que nesses dias o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor guarde a tua igreja, que o Senhor fale com a tua igreja. No poderoso nome de Jesus. Amém.